Vamos mergulhar numa ideia que pode mudar tudo. E se o sucesso financeiro não tiver tanto a ver com o mercado, com a economia, ou até com quanto uma pessoa se esforça? E se na verdade for um jogo interno? Um jogo governado por uma programação psicológica que, na maioria das vezes, a gente nem sabe que existe. Pois é sobre isso que vamos falar hoje. Essa é a grande pergunta, não é? Parece que algumas pessoas têm um toque de Midas, enquanto outras, por mais que tentem, parece que patinam no mesmo lugar. A resposta, como vamos ver, pode estar muito mais na nossa mente do que na nossa carteira. A gente vai desvendar o mecanismo invisível que dita quem prospera e quem não. E o mais importante, como isso pode ser mudado. Bom, e aqui está o nosso roteiro. A gente começa entendendo o que é esse tal de termostato financeiro. Depois, vamos investigar de onde vêm nossas crenças sobre dinheiro. Aí a gente contrasta as duas mentalidades que definem tudo, escassez e abundância. E claro, vamos para a parte prática, como reprogramar a mente e quais hábitos fazem a diferença de verdade. Então, nossa primeira parada é nesse conceito que é a base de tudo. É como se cada pessoa tivesse uma espécie de planta baixa, um projeto invisível que define sua vida financeira. Pensa no termostato de um ar-condicionado. Ele está lá ajustado, digamos, para 22 graus. Não importa se lá fora está um calor de 40 graus ou um frio de 10, o sistema vai trabalhar sem parar para manter a temperatura interna em 22 graus. Com o nosso dinheiro, acontece a mesmíssima coisa. A gente tem um nível de riqueza programado e nosso subconsciente faz de tudo para nos manter ali. E aqui a gente vê o termostato em ação de forma claríssima. Alguém com o termostato ajustado para baixo ganha na loteria. O que acontece? O subconsciente entra em pânico com aquele calor todo e dá um jeito de gastar, investir mal, perder tudo, só para voltar para a temperatura familiar. Agora, olha o contrário. O milionário que construiu a própria fortuna quebra. Para ele, a pobreza é um frio insuportável. O sistema interno dele trabalha freneticamente e em pouco tempo ele recupera tudo. Porque o normal dele é outro. Isso tudo segue uma fórmula bem clara. A nossa programação interna gera nossos pensamentos. Esses pensamentos geram sentimentos, que, por sua vez, guiam nossas ações. E são as ações que criam os nossos resultados. Então, o ponto-chave é, não adianta tentar mudar só as ações, tipo, vou trabalhar mais. Se os resultados não estão bons, é preciso ir na origem de tudo, lá na programação. Certo, mas de onde vem essa programação tão poderosa? Bom, a resposta, para a maioria de nós, está lá atrás, na infância. Vamos entender como tudo isso foi instalado na nossa cabeça. Basicamente, nosso aprendizado sobre dinheiro veio de 3 fontes principais. Primeiro, o que a gente ouviu repetidamente. Segundo, o que a gente viu nossos pais ou cuidadores fazendo. E terceiro, experiências marcantes, boas ou ruins, que vivemos envolvendo dinheiro. Frases como essas, sabe, a gente ouve tanto que elas viram verdade. Elas se tornam arquivos instalados no nosso subconsciente. E aí, se a mente tem um arquivo que diz que rico é ganancioso, ela vai sabotar qualquer chance de enriquecer porque ninguém quer ser visto como uma pessoa má. É um mecanismo de autoproteção que acaba nos prejudicando. E o que a gente via? Isso é talvez ainda mais forte. Muitas pessoas ou copiam exatamente o padrão financeiro dos pais, seja de gastar tudo ou de guardar cada centavo, ou fazem o exato oposto, se rebelam. O problema é que, muitas vezes, essa rebeldia vem da raiva, da dor, e construir uma vida financeira baseada na raiva raramente leva à felicidade. Então, toda essa programação que a gente recebeu nos coloca para operar a partir de uma de 2 mentalidades. E essa diferença, gente, é o que separa o sucesso do fracasso financeiro. Olha só a diferença. A mente da escassez só enxerga problema, risco, é movida pelo medo. Acredita que o bolo é limitado, então para um ganhar, o outro tem que perder. E a culpa é sempre de alguém. Já a mente da abundância foca na oportunidade, na recompensa. É movida pelo crescimento, por resolver problemas. Ela entende que a riqueza pode ser criada, que dá para aumentar o bolo. E o mais importante, ela assume a responsabilidade. Isso não é só papo motivacional, não. A ciência mostra que viver sob a pressão constante da falta de dinheiro cria o que chamam de imposto cognitivo. Basicamente, consome tanto da nossa capacidade mental que a gente entra num túnel de visão. Só conseguimos pensar no problema de hoje, de agora. E perdemos a capacidade de planejar o futuro, tomando decisões piores no processo. Ok, já entendemos o problema, de onde ele veio, como ele opera. Agora, a parte que todo mundo espera. Como é que a gente muda essa programação? Existe um processo de 4 passos para recondicionar a mente.
O caminho é esse aqui. Primeiro, a conscientização. É preciso reconhecer quais são as nossas crenças. Segundo, o entendimento. Investigar de onde elas vieram. Terceiro, a dissociação, que é um passo libertador. Perceber que essas crenças são só um aprendizado do passado, elas não são a nossa identidade. E por fim, o recondicionamento, o ato de, conscientemente, instalar novas crenças fortalecedoras. E uma ferramenta muito poderosa para essa última etapa são as declarações. É diferente de uma afirmação positiva. Uma declaração é uma intenção formal, dita com energia, em voz alta. Ao declarar "eu tenho uma mente milionária", por exemplo, a gente cria uma vibração no corpo, uma energia que começa a reescrever os arquivos antigos e negativos da nossa mente. E o primeiro passo prático dessa reprogramação, a atitude número 1, é abandonar o papel de vítima. Chega de culpar a economia, o governo, os pais, o chefe. Chega de justificar a falta de dinheiro, chega de reclamar. O ponto da virada é quando a gente assume 100% a responsabilidade. A pessoa com mentalidade de riqueza acredita piamente: eu crio a minha própria vida. A mudança mental é o alicerce, mas ela precisa se transformar em ação, em coisas que a gente faz no dia a dia. Vamos ver agora alguns hábitos práticos que ajudam a solidificar essa nova programação. E aqui vem um princípio fundamental. O hábito de gerenciar o dinheiro é muito mais importante do que a quantidade de dinheiro que se tem. É preciso primeiro ser um bom gestor do pouco para que o universo ou o nosso subconsciente se sinta seguro em nos confiar mais. Uma forma muito prática de fazer isso é o chamado sistema dos potes. A ideia é dividir toda a renda em categorias. Por exemplo, 50% para as necessidades básicas, 10% para a educação, 10% para a doação e por aí vai. E tem 2 potes que são cruciais: o da liberdade financeira, um dinheiro que é só para investir e nunca ser gasto, e o pote da diversão, um dinheiro que precisa ser gasto todo mês para mandar a mensagem de abundância para o cérebro. Fazer isso mesmo com pouco dinheiro treina o músculo da riqueza. Outra mudança de foco mental que é essencial: parar de pensar só na renda mensal e começar a focar em construir patrimônio líquido. E o patrimônio se apoia em 4 pilares. Primeiro, aumentar a renda. Segundo, poupar. Terceiro, conseguir bons retornos nos investimentos. E quarto, que muita gente esquece, a simplificação, que é reduzir o custo de vida para sobrar mais. No final das contas, tudo se resume a essa metáfora. O dinheiro na conta, os bens materiais, tudo isso são os frutos. Tentar mudar os frutos mexendo só nos frutos é um esforço inútil. A verdadeira mudança, aquela que dura, acontece quando a gente vai para debaixo da terra e cuida das raízes, as nossas crenças, a nossa programação interna. E a gente encerra com essa pergunta para ficar na cabeça. E se, a partir de hoje, cada um passasse a olhar para a própria situação financeira não como uma sentença, mas como um reflexo, um feedback honesto sobre a programação que está rodando aí dentro? Isso muda toda a perspectiva, não é mesmo?